Sou Gisele Aparecida de Souza Camote, candidata ao cargo de pedagoga. E o tema do meu plano de ação é etapas de observação de sala de aula, com foco na aprendizagem. Então, é muito importante que ocorra a observação em sala, que o pedagogo, juntamente com o professor, eles consigam trabalhar e sempre visando a aprendizagem do aluno, né? O trabalho conjunto com toda a escola, com toda a comunidade, sempre visando a aprendizagem do aluno. Então, nessa situação, após a análise dos resultados do primeiro simulado do SAEB, podemos notar, constatar, que alguns descritores não foram contemplados por nossos alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, ao analisarmos ali os dados dos descritores, quais eles mais erraram, né, os que tiveram menores índices de acerto, então, juntamente com os professores da sala, nós fomos buscar alternativas, soluções para que fossem contemplados esses descritores. Então, em reunião com o professor de matemática em sua hora atividade, então eu informei que estaria realizando a observação em sala, né, a observação da aula dele, e que essa observação não era uma observação de julgamento, nem de perseguição, nem nada do tipo, né, de vigiar. Era uma observação do qual eu, como pedagoga, vou ter um outro olhar sobre a prática do professor, né? O que poderia estar melhorando, de que forma poderia estar sendo abordados os temas que são necessários para o SAEB. E a partir daí, né, tracei para o professor quais eram os pontos que seriam observados, quais os temas que ele iria trabalhar, a data e o tempo de duração da minha observação, que não seria necessário ficar todo o tempo, né, da sua aula lá observando. A partir desse combinado, eu realizei a observação, então a observação ela ocorreu já previamente organizada e combinada com o professor, e eu pude notar que os descritores que obtiveram os menores índices eram aqueles que realmente nossos alunos tinham dificuldades de aprendizagem. Eles não contemplavam essas habilidades. Então, eu pude notar que o descritor D35, que é um descritor que ele faz a leitura ali de análise de gráficos e tabelas, a maioria dos nossos alunos do terceiro ano, eles não conseguiam realizar isso. Mas notei também que alguns alunos eles tinham facilidade, eles conseguiam fazer aquela leitura. Então, observando ali a postura do professor, a metodologia que ele estava utilizando, e né, eu pude ver que realmente não estava a contento o que se esperava ali que os nossos alunos aprendessem. Então, a partir daí, né, da minha observação, eu fui formular, produzir o meu feedback. E a partir da minha formulação, da minha análise e tudo, novamente na próxima hora atividade com o professor de matemática, eu fui passar o feedback formativo para ele, a partir do meu ponto de visão, daquilo que eu pude observar na sala de aula, durante a aula do professor. Sempre pontuando, né, os pontos positivos da aula do professor e também apontando os pontos de atenção da aula. Então, eu pude perceber, a partir da minha visão, que muitos alunos eles tinham essa dificuldade de fazer essa leitura de gráficos e tabelas, que era um dos descritores que contemplavam o primeiro simulado do SAEB, e que deveríamos buscar metodologias ativas que contemplasse esse descritor. Então, eu sugeri ao professor que uma nova disposição da sala de aula, né? Vamos pensar numa sala de aula em formato de U, aonde professor e aluno eles passam a ter um maior contato, né? Uma troca maior de informação, e o professor fazer uso também da metodologia entre pares,
né? Porque já que eu notei que alguns alunos eles tinham facilidade, eles conseguiam realizar essas atividades, então que sentassem próximos, né, ao lado ali daqueles alunos que apresentavam maiores dificuldades, e ali ele poderia auxiliar, juntamente com o auxílio também de um aluno monitor. O aluno monitor, ele também pode ser utilizado aí para sanar essas dificuldades e auxiliar o professor. Então, foi sugerido, sempre incentivando a utilização dos materiais disponibilizados pela Secretaria da Educação, né? A continuação, né, e o foco ali na utilização do material do livro Foco na Aprendizagem, dos conteúdos da recomposição de aprendizagem presentes no LRCO e buscando com os outros professores maneiras de atingir o nosso objetivo, que era contemplando essa defasagem. Então, novamente, nós vamos propor ali uma interdisciplinaridade com outras áreas, como a geografia, a história, a química e a física, que são as áreas do conhecimento que podem estar trabalhando essa leitura de gráficos, de tabelas, com uma outra linguagem. Então, a partir daí, não só o professor de matemática vai trabalhar esse descritor, como as outras áreas, as outras disciplinas também. Além da aplicação de simulados internos, de atividades mão na massa. Então, nós fizemos essa proposta, o professor, ele aceitou, ele concordou, e também na produção de quizzes, né? De novos quizzes com vários temas que ele poderia estar abordando ali na aula, e o aluno poderia estar realizando de forma simultânea com ele em sala. E a partir da próxima semana, então, ficou combinado que as nossas ações elas já estariam sendo realizadas, traçando aí essa estratégia, né, novos planos, para ver se realmente estava surtindo efeito, se realmente os nossos alunos estavam adquirindo esse conhecimento. E a observação que eu pude ter após o acompanhamento das ações é que nós tivemos nos próximos dias, né, as atividades e outros simulados que realmente surtiram efeito e que nossos alunos eles foram se desenvolvendo, eles foram adquirindo esse conhecimento, não só do descritor D35, mas em outros descritores que também apresentavam dificuldades e sempre focando já, né, no foco da aprendizagem lá para a prova do SAEB, principalmente o terceiro ano do ensino médio. Essas ações elas vão estar ocorrendo, né, ao longo aí do mês e eu sempre estarei tendo essa observação de forma quinzenal, né, a partir dos simulados, das avaliações, né, de novas observações que possam vir a ocorrer, né, para ver se realmente, assim, o que pode estar complementando, de que forma que nós podemos avançar ali, já que o nosso aluno, ele está conseguindo contemplar aquilo que é esperado. Então, a observação, ela é muito importante para que a gente possa traçar metodologias, traçar estratégias que contemplam a aprendizagem, porque o foco da escola é a aprendizagem do aluno, tornar o aluno protagonista do seu conhecimento, um aluno com autonomia, que ele possa ser capaz de criar, organizar e produzir. E dentro da escola, nós não trabalhamos sozinhos, trabalhamos, né, com professores, comunidade, com pedagogos, com o aluno, tudo em prol do conhecimento. Então, a observação ela foi satisfatória, ficamos satisfeitos com os resultados obtidos, já com foco no segundo simulado que está em breve a ocorrer, porque foi uma das estratégias que nós já montamos, já trabalhando o primeiro e já focando no segundo simulado, já com as habilidades que estavam defasadas. Então, foi muito satisfatória a minha observação, pude aprender muito com o professor, e o professor recebeu com muito entusiasmo ali as estratégias que foram propostas para ele, né?
toda a equipe trabalhou juntos, os demais professores. Então, é muito satisfatório saber que o nosso trabalho valeu a pena a partir da colaboração de todos em foco aí com a aprendizagem dos nossos alunos.